Olá, boa noite. Então, hoje é quarta-feira, hoje não é dia de resenha, nem de dançar. Hoje nós vamos aqui tratar de um assunto muito importante. Eu tô sempre falando de mulheres, né? Porque eu sou mulher e eu bem sei o que nós mulheres passamos por alguns momentos difíceis, por alguns tempos difíceis. E hoje eu vim tratar de um assunto que tem acontecido muito em nosso meio. Não só do sexo feminino, mas do sexo masculino também, até mesmo dos adolescentes. Vamos falar de uma enfermidade que está assolando bastante as pessoas e eu não tenho motivo para esconder nada de ninguém, né? Eu sou quem eu sou alegre, sou feliz, mas também a gente chora e cada um tem seu espinho na carne. E nessa noite eu vim aqui falar sobre uma doença chamada depressão. Que é uma doença terrível. Uma doença que tem assolado várias pessoas. Uma doença que tem levado famílias a ser destruídas, pessoas a suicídios, pessoas entristecidas, pessoas desmotivadas para viver a sua vida. E, lamentavelmente, eu me trato dessa doença chamada depressão. E eu venho dizer para você uma coisa que as pessoas têm que aprender a respeitar os momentos das pessoas. Porque muitas pessoas caem no fanatismo, caem na ignorância de dizer que depressão é doença do diabo, que depressão é palhaçada, que depressão é frescura, que depressão é falta do que fazer, que depressão é falta de você ter alguém do seu lado. Nada disso. Depressão não é do diabo, depressão não é falta de fazer, depressão é uma doença cruel, uma doença que ela vem silenciosamente nos atingir e nos atacar. E eu estou vencendo a depressão aqui, por isso eu comecei a fazer vídeos, brincadeiras, porque eu estava precisando de algo para me preencher. Os meus momentos assim que eu estava muito só e estava precisando. Aqui tem mulheres que passam por momentos muito difíceis. Mulheres que estão depressiva porque perdeu seu seio para uma doença chamada câncer. Mulher que entraram na depressão porque o seu marido foi embora. Mulher que entrou em depressão por conta de filhos rebeldes. Mulheres que entraram em depressão por não ter um emprego. Mulheres que têm tudo, têm dinheiro, vida financeira organizada, mas estão na depressão porque foram cometidas por algum tipo de enfermidade. E eu venho te informar nessa tarde, te garantir para você que não coloque no seu coração, não coloque na sua mente que isso é doença do diabo. Eu vou provar para você como não é doença do diabo. Tem alguém? A pressão é doença do diabo?
pessoa que está com problema no coração é doença do diabo? A pessoa que está com osteoporose é doença do diabo? A pessoa que está com câncer é doença do diabo? A pessoa que está com problema no estômago é doença do diabo? A pessoa que está fazendo hemodiálise é doença do diabo? Vamos largar de ignorância, pelo amor de Deus. A doença da depressão é uma doença normal como outra doença qualquer. Assim como tem o cardiologista para tratar do coração, tem o gastro para tratar do nosso estômago, tem o ortopedista para tratar dos nossos ossos, tem também o psiquiatra e o psicólogo para tratar da nossa mente. E essa doença também não é do diabo, não, porque se fosse do diabo, então, Elias estava endemoniado. Porque Elias foi um homem que orou, a chuva choveu, orou, fogo desceu do céu. E quando ele recebeu o recado da Jezebel, ele se desesperou e entrou na caverna, entrou numa depressão. E eu venho dizer para você nesta tarde, para você aqui, que o mesmo Deus que tirou Elias da caverna, enviou alimento, pão, água para ele se alimentar, você se alimenta hoje na esperança. Olha para o espelho, veja que tem esperança. Olha para você, olha para dentro de você, viva a sua vida. Veja que acima de tudo isso há um Deus que nos ama. E não faça besteira. Eu tive amigas, conhecidas, notícias que a gente sabe de pessoas que se suicidam. Não faça isso. Saia, vai passear, procura conversar, vai orar, vai dialogar. Mas não faça besteira com a sua vida. A sua vida é preciosa para os que te amam e para Deus. E uma coisa também que está atingindo muitas mulheres também, que as mulheres estão entrando em menopausa, também entra na depressão por causa da menopausa. Então, mulheres, vamos se cuidar, vamos nos amar. Quando estiver triste, conversa, você sozinha, chega da janela, conversa, procura algo para preencher a sua vida. E não desista de ser feliz. Você pode vencer. Você é uma vencedora. Você é uma escolhida. Você é linda. Você é bela, com seio, sem seio. Você é uma mulher linda. Você tem potencial. Você foi gerada. Você foi escolhida para Deus. Então, eu vim dizer para você, cuida, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, toma o seu remédio que tiver que passar e não deixe se influenciar por cabeça de pessoas assim, não, depressão é do diabo. Depressão não é do diabo, não, depressão é uma doença. Aí você se cuida, tá? Se cuida, porque eu tenho depressão, lamentavelmente, e não aceito que ninguém venha dizer para mim que depressão é do diabo. Porque você está vendo a minha folhagem. Você não conhece a minha raiz. Você não conhece a raiz da mulher que está passando por uma depressão. Você conhece a raiz dela? Você conhece o porquê que essa mulher, ou porquê que essa jovem, ou porquê que esse homem está passando por depressão? Você conhece lá a raiz dele? Você está vendo a raiz dele? Não está. Você está vendo a folhagem, julgando, criticando. Se você não pode apoiar, fecha a sua boca. Se você não pode abraçar, também vou te pedir nessa tarde, não empurre o buraco. Não deixe ninguém te fazer você pensar que você não é capaz. Você é capaz. Vença em nome de Jesus. Suba. Voa. Supera essa doença. Porque você pode superar. E seja feliz. Vou deixar uma dica para você. Eu já fiquei uma semana sem tomar banho.
eu já fiquei trancada num quarto, porque essa doença, quando vinha me pegar, eu só queria me isolar. Não gostava de conversar com ninguém. Aliás, não gosto hoje de conversa, não gosto muito do assunto, mas hoje eu entendi que eu precisava mudar essa minha maneira. É por isso que eu estou aqui falando para você. Não aceite recados de ninguém. E você, santarrão, santarrona, que gosta de meter o teu dedo na cara dos outros e apontar e julgar e criticar, o mesmo dedo que você aponta, seria fácil você abraçasse, né? Abrisse seus braços e desse um abraço a essa pessoa e dissesse para ela: você é uma vencedora, você pode vencer. Então, vença essa depressão no tratamento, com seus medicamentos, no tratamento com Deus, que é muito bom te orar, falar, olhar, que tem alguém olhando para mim, por você. Eleva os teus olhos para o monte, que de lá que vem teu socorro. E suba como águia. E não aceite ninguém querer olhar a sua folhagem. Porque ninguém tem capacidade de julgar ninguém. Quem é quem para julgar você? Quem sabe de onde você veio, quem sabe que você passou, quem sabe que você está passando é você e Deus. Então, você que está com depressão, seja lá qual o motivo que for, por perca de um filho, por uma decepção, não sei o porquê, mas Deus sabe, reaja. Nunca pense em fazer besteira com sua vida. Nunca pense. Nunca pense. Não pense. E outra coisa também eu vou deixar falar para você. Quando essas pessoas negativas parar perto de você, eu sou muito positiva, eu sou muito taxativa, eu já mando sair de perto de mim. Não receba recado de Sambalate, de Tobias. Não receba recado do diabo. Você é capaz, você é linda, você é bela. E depressão a gente vai vencendo. A cada dia, a cada manhã. Né? Como eu falei para você, as pessoas nos julgam porque não sabem da nossa raiz, de onde a gente veio, o que a gente passou. Você, quando vê uma rosa bonita, uma árvore bonita, você vê a raiz dela? Você não vê a raiz dela? Olha a quaresma, que árvore linda, florosa. Tem a roxa, tem a amarela, tem a vermelha. Mas você não está vendo a raiz. Tá vendo? Você vê a raiz da hortênsia? Você não vê. Você vê a raiz das rosas? Você não vê. Então ninguém vê a sua raiz nem a minha raiz, mas vê a nossa folhagem. Então que Deus te abençoe a mim e abençoe você. E que você vença essa depressão com mais alegria. Quando você estiver triste, comece a pensar nas coisas boas. Quando os pensamentos negativos vierem, você pensa no seu filho, pensa no seu neto, no seu cachorro, no seu papagaio, no seu cavalo, no seu jumento, sei lá o que você tem. Pensa no que você gosta de fazer. Sai, vai ao shopping, dá uma voltinha. Eu, às vezes, no shopping, que passagem eu não pago mais. Só para olhar a vitrine, sem um centavo. Quando estou assim, eu saio para passear. Então, que você faça isso. Então, boa tarde. Olha, não aceita ninguém te criticar. Depressão não é coisa de diabo. Se alguém falou isso para você, você diz: é mentira. Depressão é uma doença como outra qualquer. Mas que Deus cura a mim e que Deus cura você. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Você, mulher, vença. Vença, mulher, vença. Vença você mesmo. Vença você mesmo. Se faz forte. Mata um leão de manhã. À tarde tu mata um urso. À noite você pisa na cabeça das cobras. Coloca a mão na tua cabeça e peça a Deus para te libertar e para te curar dessa enfermidade. Então, para você,
é fatal de Deus, graça e paz. Fui hoje deixando uma realidade de vida para você. Tem um dia de brincar, mas hoje não estou brincando. Hoje eu vim tratar de um assunto sério, o qual eu passo. Então, se você está passando por isso, peça ajuda, procura um médico e procura que sempre existe um amigo que possa te socorrer. Boa tarde. Eu espero que esse vídeo te ajude, tá bom? Então, todas as quarta-feiras não é resenha, é o real que eu mando para vocês. Um abraço para vocês. Não da velha, mas um abraço de uma irmã e de uma amiga. Tá bom? Ficam com Deus e que Deus nos ajude a vencer essa doença.